da Manhã. Já de volta com o CBN Jornal da Manhã, hoje, terça-feira, 15 de abril de 2025. A gente conversava há pouco aqui com o Manuel Paiva sobre o aumento da tarifa, as manifestações acontecendo hoje por parte da categoria também, pedindo aumento salarial, né, o reajuste salarial, pedindo também que não aconteça essa extinção, né, entre aspas, da função do cobrador dentro dos ônibus. E aqui a gente recebeu uma mensagem de ouvinte em áudio, que é o Newton Castro Monteiro. Ele disse pra gente que foi motorista de ônibus por 20 anos. Então, ele sabe do que ele tá falando, né? Ele mandou pra gente um áudio, vamos ouvir a opinião do ouvinte. Bom dia, família CBN. Aqui no bairro Armando Mendes, tem linha de ônibus que já não tem mais cobrador, essas coletoras. E eu vou repetir novamente o que eu falei antes. Eu não sou contra o aumento da passagem de ônibus, eu sou contra a modernização, mais ônibus nas ruas, mais linha que possa abranger as 4 zonas de Manaus. Hoje, se você quiser ir para Compensa, você tem que ir para o terminal. Por que não tem uma linha direta? Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste, Zona Oeste, pode e deve ter linha que possa abranger essas 4 zonas. O que acontece é o seguinte, é que muitas empresas querem monopólio de linha. Isso não pode acontecer. Tem que ter linhas que possam integrar essas 4 zonas. Bom dia. Então tá aí a participação do Newton Castro, que eu vou até pedir a sua licença, Newton, para trazer a minha interpretação, tá? Porque teve um momento do áudio que você falou que não é contra o aumento, né? Então o aumento ele pode acontecer, mas o que deve vir junto é também a modernização, né? Beleza, aumenta a passagem, não sou contra o aumento da passagem, mas que venha junto à modernização, né? Não é cabível que em algum ponto de Manaus, para ir a outro ponto, você tem que ir para um outro ponto distante, um terminal de integração para poder chegar em outro bairro da cidade, né? Por que não termos essas ligações diretas? Ou seja, a passagem vai aumentando e a infraestrutura de trânsito não vai melhorando, né? Acredito que a sua opinião é por aí, né? Bom, temos aqui uma outra informação também que diz respeito à mobilidade urbana. Estão sendo instalados em Manaus novos aparelhos de fiscalização eletrônica, as corujinhas, né, como são conhecidos. Até o fim do ano, a Prefeitura de Manaus pretende instalar mais de 40 radares eletrônicos. E ontem, os órgãos de fiscalização deram detalhes de como vai se dar esse trabalho. Foi uma reunião na sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Em pauta estava, então, a continuidade das fiscalizações e aferições do Instituto de Pesos e Medidas, né, sobre os radares em funcionamento e os que serão instalados. Segundo o diretor técnico do Instituto de Pesos e Medidas, o Itamar Souto, todo equipamento de fiscalização da esfera municipal, estadual e federal só funciona se for fiscalizado. Os instrumentos de medição, eles passam por uma análise muito antes de ser colocado em prática, porque eles precisam ter um modelo de aprovação. Tendo este modelo de aprovação pelo Inmetro, ele precisa ter a verificação periódica. E aí é feito a verificação através do IPEM. Observando que esse instrumento ele pode ser utilizado nas searas municipais, estaduais e federais. E eles vão passar pelo crivo de avaliação do Instituto de Pesos e Medidas justamente porque ele é um instrumento de medição e ele vai ofertar alguma informação. Portanto, hoje nós temos 7 radares em funcionamento em Manaus, né? Todos em uma avenida só, que é a Avenida do Turismo. Tudo bem, ela é bem longa, né? Então, se faz sentido, né, você ter vários radares por lá, mas só temos lá por enquanto. Inclusive, o Edson Leda, né, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, disse que nós tivemos aí nesses 3 primeiros meses uma fatalidade apenas no turismo, diferente do ano passado, né? Então já mostra aí, imagino eu, que uma efetividade aí dos radares em funcionamento, né? Mas o interessante é que essa reunião também abordou a ampliação do sistema de fiscalização. Então, de acordo com o IMU, a previsão é que nas próximas semanas outros 20 radares comecem a funcionar em outros pontos da cidade. E aí volto com o Manuel Paiva. A gente tem 3 minutinhos, Manuel, para você analisar essa instalação de novos radares, que uma hora ou outra tinha que chegar, né? Claro. E a engenharia de tráfego, ela vive de resultados, né? O resultado positivo, o maior exemplo disso. Nós temos a nossa via campeã de acidentes de mortes no ano de 2024.
exatamente 18 pessoas morreram até 31 de dezembro de 2024 lá na Estrada do Turismo. Né? Apenas uma nesses 105 dias, 115 dias do ano de 2025, uma pessoa apenas faleceu, né? Isso significa isso. A fiscalização, ela funciona, ela poupa vidas, ela faz com que o condutor reduza o perigo que se tem. Evidentemente que em qualquer lugar do mundo sempre funcionou assim, né? O ser humano ele vai obedecer a se sentir fiscalizado, a se sentir vigiado. O mais importante, Patrick, é que nós temos as 10 vias mais violentas da cidade, que sempre até o ano passado era o Rodoanel. Hoje, com 21 mortes, é a Torquato Tapajós Constantino Neri. Necessita urgentemente que o poder público instale lá também, né? Por quê? Ali está um foco. A Estrada da Ponta Negra também. Porque não só de vítimas fatais, de acidente por conta de velocidade. Nós temos acompanhado pela imprensa, nós temos acompanhado pelos blogs, efetivamente tem tido muito acidente, independente de ter vítima ou não, por conta da velocidade. Ou seja, é importante inibir esse comportamento desastroso. Esse resultado da Avenida do Turismo é excepcional. Mostra que a prefeitura está no caminho certo. Mostra que ela necessita colocar em outros corredores. Mostra que ela necessita colocar nas interseções para fiscalizar, coibir, monitorar a furada do sinal, a utilização da faixa do pedestre, o respeito da faixa do pedestre, para que o pedestre não seja atropelado na faixa ou morto na faixa, como em vários locais desse Brasil e aqui em Manaus também. Ou seja, nós temos que poupar vidas por conta disso. Então, Patrick, é bem-vindo e só merece aplauso essa iniciativa, o plano da prefeitura para ampliação dos radares. Lembrando que esses novos pontos, gente, ainda não foram informados, né? Ainda serão informados pela prefeitura, mas pelos estudos mostrados, né, sempre, a gente tem pelo menos uma ideia, né, Manuel? Elenca aí 3 avenidas, por exemplo, que precisariam depois da Avenida do Turismo. Constantino Neri, Torquato Tapajós, Estrada da Ponta Negra, a José Lindoso, tá? A governador José Lindoso, que é a Avenida das Flores, a Avenida das Torres. É necessário a própria General Rodrigo Otávio para monitorar a carga, quanto à sua velocidade, quanto ao seu volume, quanto à sua tonelagem, quanto à sua faixa de utilização, não é? São pontos que já estão mapeados, que já provocaram vítimas, causam transtornos à população, à mobilidade da cidade. Ou seja, é fácil, é uma questão de cronograma de implantação. Esse é que é importante. Manuel Paiva, te agradeço, grande abraço, boa terça, até a semana. Um abraço, Patrick, um abraço a todo mundo, Feliz Páscoa para todo mundo e uma Semana Santa abençoada a todo mundo. Feliz Páscoa adiantada e uma Semana Santa abençoada para você também. 9h31, vamos